Bem-vindos novamente, continuamos a falar sobre selectors ou tipos de selectors em CSS e desta feita para falarmos sobre o ID Selector. O que é um ID Selector, ok? Ora, o que acontece ou que vai ser visto ou que é visto vulgarmente na construção de uma página de internet HTML é a utilização de um atributo designado por ID, que é um identificador de uma determinada tag. Eu vou apagar aqui toda esta implementação e vou criar aqui um parágrafo, texto do parágrafo, ponto, e vamos fechar aqui a tag de parágrafo, e vamos copiar aqui o parágrafo 3 vezes, por exemplo, ok? Vamos aqui gravar, vamos ver como é que está aqui os nossos styles, vamos eliminar daqui os links, que não há necessidade deles existirem, o blue vai passar a white, e temos então a nossa página com as características base, ok? Ora, o ID Selector tem um comportamento muito semelhante, muito similar aos Class Selectors, exceto o facto de apenas poder existir um elemento com um determinado ID no código HTML. Ora, o ID Selector é definido da seguinte forma, e portanto vamos aqui ver isto na prática, porque às vezes percebe-se melhor na prática. Reparem, eu tenho aqui, por exemplo, um parágrafo P. Eu posso definir o ID igual a P1, ok? Vamos aqui executar o nosso código, e cá está, não há erro nenhum. Vamos definir aqui o ID igual também a P1. Vamos executar o nosso código, e reparem que não há erro nenhum. No entanto, isto poderá ter algum problema, isto irá ter problemas quando nós entrarmos, por exemplo, na utilização de JavaScript, porque este ID ajuda ou permite definir o nome deste elemento. Portanto, o aconselhável é ter muita atenção a isto e não utilizar o mesmo ID para cada elemento. Portanto, vamos partir sempre do pressuposto de que cada elemento dentro de uma página HTML só pode conter um ID único, ok? Ora, então neste caso, se eu quiser referir-me a todos os parágrafos, eu utilizo aquilo que se chama um tag selector, neste caso P, depois abrir e depois color red, ok? Se eu agora refrescar, reparem que todos os parágrafos foram alterados. No entanto, se eu quiser utilizar ou recorrer ao uso ou à chamada do ID de um determinado elemento, por exemplo aqui do P2, eu posso utilizar aquilo que se designa por ID Selector. E neste caso, para definir um ID Selector, eu procedo da seguinte forma. Coloco primeiro o sinal cardinal e depois o ID Selector, neste caso P2. Ok? P2 porquê? Porque é o nome que está ali atribuído ao ID. Então agora P2, eu vou colocar aqui, abrir e fechar, vou colocar color green. E reparem o que é que vai acontecer. Refrescar, nada aconteceu, por algum motivo, ok? Vamos ver qual é o motivo pelo qual isto não aconteceu. Vamos aqui ao ID, tirar-lhe aqui as aspas, ok? E não será certamente por causa disso. E cá está. Vimos então que temos aqui o ID, eu coloquei erradamente aqui as aspas, ok? O ID pode ser definido desta forma, e reparem que o próprio texto é formatado de cores assim, é um atributo que é definido desta forma, e daí que a definição de um ID Selector seja feita deste modo. O P2 corresponderá sempre ao nome ou valor do ID. É evidente que se eu agora aqui colocar um ID igual a P1, o que vai acontecer neste caso é que o código é executado, mas reparem que o P1 já existe lá em cima, portanto muito cuidado para não cair na tentação de utilizar um ID igual em dois elementos diferentes. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, outro ID, ok? E agora posso chegar aqui ao CSS para formatar aqui este elemento, que é o terceiro parágrafo, eu posso simplesmente fazer o seguinte, outro ID, color blue e font size 30 px. Okay? Vamos ver então qual é o resultado.
E cá está então o resultado da utilização do ID Selector.